Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando aqui para deixar-vos a mensagem buscando a sabedoria de hoje. A Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, está escrito assim que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Muito bem. O arqui-inimigo de Deus, ele quer dominar a nossa vida. Ele procura influenciar nossa vida de toda maneira. Só que ele quer ser o patrão da nossa vida. Ele quer nos mandar em nossa vida. Só que, ao mandar em nossa vida, quando nós permitimos que ele venha atuar em nossa vida, ele passa a nos pagar com um salário injusto. Qual é esse salário? É a morte, a eterna separação de Deus. Agora, Deus, ele é justo. O salário que Deus paga a cada um daqueles que servem a ele é a vida eterna. O dom gratuito de Deus, portanto, é a vida eterna. Deus propõe a cada um de nós a salvação eterna. Eu gostaria de trazer hoje a mensagem buscando a sabedoria, falando o que é a salvação. A salvação é o livramento de uma situação muito ruim. Na Bíblia, a salvação se refere principalmente à libertação do homem do pecado e de todas as consequências que o pecado pode trazer. Porque o salário do pecado é a morte. E somente Jesus pode nos salvar do pecado. A salvação implica que estamos vivendo uma situação ruim e precisamos de uma mudança para melhor. Precisamos ser libertos dessa situação ruim. Também implica uma situação propositada de alguém, ou seja, um Salvador, para trazer essa mudança, a salvação, para haver uma completa salvação, quando a situação está totalmente ruim para o ser humano, precisa haver uma mudança. Quando o ser humano está correndo perigo, é como se você estivesse transitando em um viaduto, de repente alguém que está para empurrar você. Você está correndo perigo. Está em completo perigo. E de repente surge alguém e ele se coloca entre essa pessoa que está próximo para te eliminar e salva você totalmente desse perigo. Por exemplo, uma pessoa está se afogando, está se debatendo, pois está numa situação ruim e precisa de uma salvação. Geralmente, se você for em algum lugar onde você vai se banhar, sempre haverá um nadador salvador.
um salva-vida. E esse salva-vida está sempre atento para ajudar, para salvar, para eliminar o problema que muitas vezes está te afogando. A salvação em si é um processo a partir do momento em que o salva-vida pega na pessoa que está se afogando até o momento que sai da água. É o que Jesus fez. A salvação em Jesus, todos nós estávamos numa situação muito ruim. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam fora do projeto de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos. E o pecado tem muita consequência negativa. Então, por causa do pecado, ficamos separados eternamente de Deus. Porque Deus é santo, Ele não suporta o pecado. Ele é a fonte da vida. E por isso somos destinados a morrer por causa do nosso pecado. Porque o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. Então ficamos eternamente separados de Deus. O pecado também nos escraviza, nos amarra. A Bíblia diz que a corda dos nossos pecados nos amarrarão. Nós levando a fazer muitas coisas erradas. Quando estamos dominados pelo desejo pecaminoso, ninguém consegue se salvar sozinho. Ninguém consegue se libertar sozinho dos pensamentos pecaminosos, das consequências do pecado. O preço do pecado é muito alto. Então estamos presos pela corda do nosso pecado. E quando o nosso pecado nos prende, precisamos de um Salvador, precisamos ser libertos. Por isso que a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para nos salvar com seu sacrifício expiatório. Porque o pecado exige que alguém sem pecado assuma o pecado de todos nós. E Jesus nasceu sem pecado. Por isso ele foi morto, mas ele ressuscitou. Então Jesus pagou o preço do pecado e nos deu a chance de sermos salvos. A Bíblia, no livro de João 3, verso 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é através de Jesus que nós podemos ficar novamente unidos a Deus. Jesus é o nosso Salvador. Ele assume os nossos pecados. Ele é o único caminho que nos conduz para Deus. A Bíblia diz que a salvação vem somente de Jesus. Sem a ajuda de Jesus, ninguém consegue se salvar. Não há outra forma de alcançarmos a salvação a não ser por Jesus Cristo. Então, precisamos acreditar que Ele pagou o preço por nosso pecado. Para receber a salvação, precisamos crer. Crer que Jesus é o nosso Salvador. Isso significa reconhecer que o pecado é ruim e que nós precisamos ser salvos dele.
Eu tenho o costume de dizer a todos que me ouvem muitas vezes que a prática do pecado em si, ele é muito bom. Mas depois de cometer o pecado, acabamos nos tornando prisioneiro dele. E aí passa a ser ruim, somos dominados pelo sentimento negativo. Somos levados muitas vezes, a um sentimento de remorso. Imagina um homem que trai a sua esposa e depois de ter cometido esse ato de traição, a sua consciência passa a acusar ele. E aí ele vive preso por essa consciência. Eu sei muito bem o que é isso. Então precisamos acreditar que agora, por meio de Cristo, somos libertos. Acreditar que Jesus morreu e ressuscitou para nos libertar. E não somente acreditar, precisamos tomar uma atitude, decidir mudar de vida. Se você não tem condição de mudar de vida, está preso por um vício, está preso por um desejo que muitas vezes te oprime, clame, chame por ele, porque ele tem poder. É pelo poder de Jesus, a partir desse momento, se você aceita o sacrifício de Jesus e pede ajuda dele, então você está andando em passos largos para a salvação. Quando você crê, quando você acredita, então Jesus lhe dá a possibilidade, ele te dá a condição. Na verdade, ele salva você da condenação do pecado. Quando você confessa que ele é o Senhor da sua vida, então você está salvo desse pecado. Você agora não precisa ter medo do castigo eterno. Você precisa também não mais voltar a praticar aquele pecado que você estava praticando. Então você precisa tratar essa ferida. Precisa começar o processo de cura. E o processo de cura, muitas vezes, você só vai ter a partir do momento que você começa a fazer uma campanha de oração, uma campanha de libertação. Por isso, eu tenho o costume de fazer sempre a oração de cura, a oração de libertação. O Senhor Jesus vai ajudar a cada um de nós a lutar contra os sentimentos de pecado. Porque esse sentimento, ele vem a todo instante. Enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, seremos oprimidos por um sentimento negativo, por um sentimento pecaminoso. Teremos que lutar contra o pecado e buscar viver de maneira diferente. Isso também faz parte do processo da salvação. Enquanto estivermos vivendo aqui na terra, amados, a nossa luta é diária. Precisamos viver um dia após dia buscando a nossa salvação. O apóstolo Paulo lhe disse assim: eu prego para vocês com temor e tremor, para que vocês possam ser salvos e eu mesmo não venha me perder. Então o que isso significa? Que nós que pregamos a palavra de Deus, não somos diferentes de cada um. Nós corremos o risco de perder a salvação, de perder o caminho que nos conduz para os céus. Nós seremos completamente livres
da consequência do pecado e alcançar a salvação eterna quando nós partirmos desta vida e se nós nos mantermos puro até lá. Porque se nós acabamos morrendo na prática do pecado, a sentença da condenação eterna está sobre nossa cabeça. Então precisamos, amado, analisar a nossa vida. Precisamos acreditar que só existe um caminho que nos conduz até os céus. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outra passagem ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, ele será salvo. Aquele que entrar por mim, ele vai alcançar a salvação. Ele vai entrar e ele vai poder sair, mas ele entrará e será salvo. Ninguém obriga você a ser servo do Senhor Jesus. Mas não há outro meio de salvação a não ser por Ele. Ele é o único que morreu e ressuscitou. Então, tendo essa certeza de que você é servo de Deus, a Bíblia diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. O castigo que estava sobre nós foi colocado sobre Ele. Está no livro de Isaías. Diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos salvos. Então precisamos acreditar nisso, meu irmão, minha irmã. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, e este é a mensagem buscando a sabedoria de hoje. Vamos orar? Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor concede a mim. A oportunidade de poder te adorar, de ofertar a ti a minha adoração, meu louvor e a minha gratidão. Eu te peço, Deus, uma libertação. Liberte-me de todo pensamento negativo, de todo pensamento pecaminoso. Conduz-me, Senhor, na estrada da vida, guardando os meus pés, Senhor, para não tropeçar. A tua palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para o meu caminho. E eu quero andar nessa luz. Eu quero trilhar nessa luz. Eu oro, Deus, por cada irmão, por cada irmã que estará abrindo este áudio de oração nesse dia de hoje. Eu oro, Deus, pela minha família. Apresento a ti minha esposa, pedindo tua graça, tua benignidade sobre a vida dela. Apresento a ti a minha filha Simone, pedindo, Senhor, que o Senhor guarde ela no teu átrio santo. Seja com minha filha amada, realizando os desejos do coração dela, Pai. Guardando as minhas netas, a Isabela, a Gabriela, no teu abraço fraterno, meu Pai. Esteja na vida do Rodrigo, meu genro, Pai.
Eu oro pela minha filha Silene, que está em Portugal. Eu peço, Deus, tua graça, teu amor envolvente na vida da minha filha, da minha caçula, Pai. Abrace ela, esteja com ela, proteja ela de todos os perigos, Pai. Ela está tão distante de nós. Abençoa a Heleninha, o Carlos, ó Pai. Esteja na vida de cada um, Pai. Em o nome do Senhor Jesus eu oro. Eu peço a bênção da prosperidade em minha vida. Ajuda-me, Senhor, a ser sábio e a poder administrar com dignidade a minha finança, Pai. Que eu não venha tornar-me prisioneiro das minhas próprias dívidas. Então ajuda-me, Senhor, a quitar, a ter a sabedoria de quitar todas as minhas dívidas. O meu tempo está cada dia mais curto, Pai. Estou com 61 anos, eu não sei quanto tempo ainda viverei. Mas estou andando com passos largos já para o final da minha vida. Eu quero, Deus, ao fazer a passagem, estar com minha dívida salda, não deixar nenhuma dívida para a minha família. Então me ajuda, Senhor. Ó Deus, abençoa o meu salário, abençoa o meu trabalho, abençoa meus companheiros de trabalho, Pai. A cada um, abra o portal dos céus de uma maneira grandiosa, derrame bênção sobre a vida de cada um. É isso que eu te peço e te agradeço dizendo muito obrigado. Amém e amém.